conseguirmos projetar o futuro, não podemos contar apenas connosco. É essencial estabelecer contatos e fortalecer laços para ampliarmos a nossa visão através das soluções e ideias dos outros. E, atualmente, as novas tecnologias constituem uma forma importante e muitas vezes essencial para nos relacionarmos com os outros. Aliás, toda a sociedade é e continuará a ser definida e muito pela evolução das tecnologias. A experiência que vivemos atualmente é de ano para ano, as novas tecnologias vão evoluindo e o nosso mundo vai se moldando a estas inovações. Há 10 anos era-nos impensável imaginar a sociedade tecnológica em que vivemos hoje. Idealizar a tecnologia disponível daqui a 50 anos é uma missão que só nos aventuramos na companhia de um grande especialista. As mudanças que a evolução tecnológica vai provocar nas comunicações, no transporte, nos cuidados de saúde, na educação, na economia, nas nossas rotinas, gostos e relações, com certeza vão influenciar o nosso processo de envelhecimento. E para viajarmos pelas imensas possibilidades que a tecnologia pode nos vir a dar no nosso futuro, temos que contar com um guia turístico que é especialista em simplificar a vida, fazendo fácil compreensão o que às vezes se apresenta tão difícil. Uma salva de palmas para... Daniel Catalão. Verde. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Os meus amigos costumam dizer que eu estou sempre ligado às máquinas pela panóplia sempre de equipamentos e gadgets que tenho à minha volta. E eu, de facto, espero não chocar ninguém, mas pronto, a minha religião é o Benfica e a minha fé é na tecnologia, não é? E, portanto, acredito no homem que cria a tecnologia, mas depois eu acho que é a tecnologia que nos faz evoluir a nós. E eu sou, de facto, uma pessoa otimista, sou sempre daqueles que vê a parte meio cheia. E, portanto, como diz o povo, eu vejo sempre a bateria meio cheia e não meio vazia. E perante isto, sou capaz de ver coisas mais otimistas do que, se calhar, vocês conseguem ver. E, portanto, de alguma forma, eu acredito também que no futuro, nós vivemos hoje um momento em que estamos todos ligados, quer queiramos, quer não são só os especialistas que andam sempre com gadgets, todos têm telemóveis aqui. Aliás, enquanto eu estiver a falar, muitos de vocês, ou quase todos, irão passar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, ou irão ver o e-mail, ou responder a SMS e fugirão do vosso cérebro 40 vezes, mais ou menos, enquanto eu estou aqui. E, portanto, o que eu acho é que, realmente, se calhar, daqui a uns tempos, quando fizermos uma coisa destas, vocês poderão vir porque se deslocam, mas se calhar em vez de estar eu aqui estará um holograma, ou se calhar em vez de estar a falar nem preciso de falar, porque teremos todos chips incorporados e eu posso apenas transmitir aquilo que quero transmitir e vocês recebem sem eu ter sequer que estar a falar. Mas no meio do meu otimismo, e portanto para não acharem que sou completamente louco em relação a isto, eu venho aqui para vos desinquietar um bocadinho, mas o que eu vejo sempre é a parte positiva e portanto se calhar eu acho que não é uma fatalidade nós termos que envelhecer e perder mobilidade ou perder a memória e perder qualidade de vida. Acho que isso vai acabar no futuro. Há coisas que me metem confusão, como é que ainda não aconteceram, mas vão acontecer certamente. O que eu vejo aqui à esquerda não é se calhar o que muitos veem, alguém que caiu ao andar de andarilho. Eu vejo um senhor que está a fazer exercício físico para tentar fortalecer-se, uma vez que tem que fazer muito esforço para usar o andarilho. E não vejo alguém a perder a memória, eu vejo, pelo contrário, alguém que está a reconstituir a memória. Porque há algo que me mete confusão, é porque se nós conseguimos trocar os chips dos nossos computadores, trocar o disco, se conseguimos trocar todas as componentes, porque é que não havemos de chegar ao momento em que conseguimos trocar as nossas próprias componentes? E se começarmos a perder memória, há que ir lá, ao lugar, tirar o chip e meter um outro chip e continuamos a ter uma boa vida. Ora bem, o que nós temos feito e o que está a ser feito neste momento é de facto uma transição. Reparem o que está a ser feito na robótica. Nós começamos a ter robôs cada vez mais que se assemelham a nós. Robôs humanoides e robôs que mimetizam muito os animais. E o que está a ser feito efetivamente é isso, é estudar a nossa biomecânica,
a nossa fisiologia e transportá-la para os robôs, para que eles se possam movimentar cada vez mais de forma natural. O que estamos a ver aqui é um robô, é uma salamandra, que consegue efetivamente andar e nadar. E porquê? Porque se seguiu a lógica, obviamente, daquilo que faz o animal. E nem tudo está especificamente no nosso cérebro, que não está 100% sempre concentrado em tudo o que nós estamos a fazer. Porque realmente grande parte dos nossos movimentos, grande parte das coisas que nós fazemos são já involuntárias, porque estão na nossa espinal medula. São apenas os nossos sensores, os nossos elétrodos que comunicam uns com os outros e acabam por conseguir estabelecer este tipo de movimento. É o que acontece com esta salamandra. Não foi preciso colocar-lhe um cérebro muito sofisticado para fazer isto. O que descobriram é que, de facto, colocando os elétrodos nos pontos certos, os movimentos acabam por surgir muito naturalmente. É isso que acontece connosco. Nós respiramos, o nosso cérebro não está sempre a dizer inspira, expira, inspira, expira. Nós fazemos-lo naturalmente. Quando caminhamos não estamos sempre a pensar levanta o pé esquerdo, pousa, levanta ao direito, agora pousa. Não, isto acontece naturalmente. E é isto que está a suceder nesta transição para os robôs. E porquê é que eu trago isto aqui? Porque eu acho que, inevitavelmente, a tecnologia que nós estamos a levar para as máquinas vai desenvolver-se para a podermos trazer novamente para o homem. E aí, sim, começarmos a criar, então, a tal situação da substituição de peças no homem. De facto, nós somos uma máquina absolutamente extraordinária. Obviamente que há acidentes que acontecem. Sim, claro, logicamente. Mas todos nós já andámos num centro comercial ou no meio da rua a escrever mensagens, a ler e-mails, a consultar o Facebook. E enquanto caminhamos, conseguimos evitar os obstáculos, conseguimos abrir portas, conseguimos subir escadas. E isso acontece pelo fenómeno que eu dizia há pouco. Porque realmente o nosso cérebro, há uma parte que está concentrada em quê? Naquilo que eu estou a escrever, naquilo que eu estou a pensar fazer. O resto, o caminhar, o olhar, é um conjunto entre a visão periférica, uma parte do nosso cérebro, o nosso bulbo raquidiano e a nossa espinal medula. Tudo isso funciona sozinho, nós não temos que pensar. E, portanto, nós conseguimos coordenar todos estes movimentos. Nós somos, de facto, uma máquina absolutamente extraordinária. Eu sou um nabo a matemática e a física, não tenho dúvida nenhuma. Mas quando estou a caminhar ou quando vou a correr e vejo que há um obstáculo, um passeio, uma parte mais elevada, o meu cérebro consegue fazer os cálculos rapidamente para saber se eu tenho que abrandar ligeiramente ou acelerar, para quando chegar àquele momento, eu manter o mesmo ritmo e continuar a correr. E isso acontece convosco também. Portanto, estão a imaginar a quantidade de processamento que o nosso cérebro faz num instante para podermos ultrapassar os obstáculos. E, portanto, é tudo isto que está aí para as máquinas e há de regressar a nós. Este robô não se desequilibra, apesar de ter os obstáculos. E isso acontece frequentemente com as pessoas que vão perdendo mobilidade e capacidades para fazer coisas tão simples como descer uma pequena escada, um escalão, ou subi-lo. E, portanto, o que eu acho é efetivamente isso, é que nós havemos de transportar todos esses chips para nós outra vez. Quando uma peça se avaria, havemos de a substituir. E já não estamos a falar de ficção científica. Tudo isto, obviamente, vai evoluir. Enfim, quem diria há muitos anos que iríamos ter a possibilidade de haver próteses. Hoje já estamos nas próteses e nos membros biónicos. O meu grande sonho é que, de facto, é que muito em breve não haja ninguém que não consiga andar, não consiga ter locomoção, apenas porque há um pedaço de nós cá dentro que está avariado. Não faz sentido. Este é um dos exemplos. O Hugh Kerr perdeu as pernas há 30 anos, ele é montanhista, é um investigador do MIT e desenvolveu estas pernas biónicas. E, mais uma vez, o que temos aqui é a eletricidade a funcionar. É o cérebro, os impulsos elétricos e as máquinas que estão juntas do corpo, coladas ao corpo e que são e obedecem aos comandos do cérebro sem a necessidade de haver comandos muito incríveis ou um grande computador agarrado ao nosso corpo. E, portanto, o que ele faz é aquilo que nós fazemos. Se o cérebro dele diz, eu agora vou andar, ele anda. Se ele quer saltar, ele salta. Se ele quer dançar, dança. E se quiser estar parado, ele está parado. Porque os elétrodos estão ligados às próteses e ele caminha e anda naturalmente. E isto parecia ficção científica até há pouco tempo e é uma absoluta realidade, como podem ver aqui, ele próprio fazer a demonstração. Mas tudo isto pode ser muito caro, dizem-me. É difícil. A
tecnologia. A impressão a 3 dimensões veio facilitar imenso. É óbvio que quando surgiram as impressoras a 3 dimensões, começámos a fazer bonequinhos e houve logo quem pensasse, bem, posso construir uma pistola com isto. Mas também houve muita gente que começou a pensar o contrário, coisas boas. E pensaram, bem, por que não fazer mãos? Por que não fazer partes do corpo que possam ser facilmente adaptadas e adaptadas àquela pessoa? E isso está a ser feito já na cirurgia. E este novo projeto, o Open Bionics, que está a construir mãos, está a imprimir mãos a 3 dimensões com impressoras e pretendem tê-las no mercado rapidamente, adaptadas àquela pessoa especificamente, a um preço muito acessível. Algo impensável há muito pouco tempo. E estamos já neste nível de evolução. Imaginem o que será então em 2066. A realidade é que nós hoje vivemos todos ligados. Estamos na era dos wearables e este ano então disparou completamente. Nós andamos completamente agarrados aos gadgets. Já temos os nossos telemóveis, que não largamos por coisa nenhuma. É o objeto, a coisa com a qual passamos mais tempo na nossa vida. Ela é epidérmica, está junto à nossa pele. Não há nada nem ninguém que esteja tão próximo de nós durante tanto tempo e durante todo o dia e que agarra a nossa atenção, tanto como o telemóvel. Nós estamos sempre a olhar para ele, sempre, estamos dependentes. Mesmo quando não toca, apesar dele tocar e vibrar, nós vamos lá ver porque é que ele não tocou. Não é? Nós vamos a conduzir e vamos lá ver, há 30 segundos que ele não toca, o que é que se passa? Não há uma mensagem, não há nada, o que é que acontece aqui? E nós hoje temos sensores para tudo. O telemóvel já consegue ler o nosso batimento cardíaco, temos os relógios que leem o nosso batimento cardíaco, que nos dizem quando estamos parados muito tempo. Eu, quando comecei a usar este relógio, achei muita graça, porque o coloquei, vim de almoço, sentei-me à mesa, sentei-me à secretária, e passado um bocadinho ele vibrou e diz, está na hora de pôr-te a mexer, estás parado há 1 hora. Eu disse, já passou 1 hora, não é possível. E olhei para o relógio e disse, de facto, já há 1 hora que eu estou aqui sentado. E, portanto, isto ajuda-nos a estimular e a controlar a nossa vida. Nós temos sensores para tudo, sensores para controlar o nosso batimento cardíaco. Há roupa hoje que está cheia de sensores, nomeadamente para os atletas. É fantástico, porque podem medir toda a atividade física e, portanto, há um conjunto de dados que nós vamos acumulando e transportamos um conjunto de sensores que nos ajudam para tudo. Sapatilhas com GPS que nos podem guiar. Nós colocamos o nosso percurso turístico numa determinada cidade e as próprias sapatilhas nos guiam e dizem para onde devemos de ir, para a esquerda, para a direita. Os telemóveis que nos dizem onde é que nós estamos a passar, qual é o monumento. Os sensores que nos dizem se o nosso batimento cardíaco está correto, se dormimos bem, quantas horas é que dormimos, quantas horas é que efetivamente descansamos, e todos estes sensores podem ser usados, obviamente, em nosso favor, porque se nós fizermos este registro regular, quando algo foge dos parâmetros normais, pode ser enviado um alerta ao nosso médico, para ele saber e nos chamar se for necessário, ou para nos dar indicações específicas sobre o que devemos fazer, ou para readaptar a medicação. Tudo isto é realidade, pode acontecer hoje em dia a nosso favor. Para as pessoas que começam a ter alguma dificuldade de orientação, que se perdem facilmente, as pulseiras de tracking são essenciais hoje. Os cuidadores podem ficar mais descansados, porque pode-se criar uma espécie de geofencing, não é? Uma área específica, e a pessoa pode sair de casa, do lar, pode ir passear à vontade, porque se sair da zona que está previamente estabelecida, há um alerta que soa no equipamento do cuidador, ou se a pessoa se perdeu e não sabe onde está e ficou imóvel, há um alerta e é fácil encontrar essa pessoa. Eu fiz uma reportagem na Fraunhofer com uma filha e um pai que testavam esta tecnologia e houve uma situação muito curiosa, porque houve um dia que a filha de manhã ficou extremamente preocupada porque o pai não se mexia há 2 horas. O que é que estava a acontecer? Naquele dia o senhor tinha se esquecido de pôr o telemóvel no bolso e, portanto, tinha ficado em casa, mas o sistema funciona, porque ela entrou imediatamente em ação e percebeu o que é que se passa aqui, hoje o meu pai não se está a mexer, algo acontece. E o alerta é muito, muito rápido, nós conseguimos rapidamente
poder controlar, de facto, estas situações. E para quem está a envelhecer e vai perdendo algumas capacidades, este tipo de tecnologia ajuda imenso. Os sensores, de facto, estão em todo lado. O Chris Dancy é conhecido como sendo o homem mais conectado do planeta. Tem sensores para tudo e mais alguma coisa, em casa, no corpo. Em casa dele, por exemplo, a luz adapta-se ao ambiente. Quando ele começa a ficar muito irritado em casa com a mulher, a luz fica mais suave, começa a tocar automaticamente música clássica, porque ele percebe que eu estou a irritar-me demasiado e, portanto, a casa diz-lhe, tem lá calma, respira fundo e recomeça outra vez. E, portanto, este tipo de sensores, esta tecnologia, está hoje perfeitamente acessível. O que eu acho é que ela ainda está fora do nosso corpo. E eu acho que vai acontecer é toda ela ser incorporada no nosso corpo. Não faz sentido andarmos com um telemóvel se pudermos ter um chip que se liga ao nosso cérebro para nós podermos falar com alguém e não precisamos de efetivamente vocalizar, basta pensar e isto será transmitido. No fundo é o que acontece com os telemóveis, quando falamos ao telemóvel. Efetivamente, quando falamos a um telemóvel, nós não estamos do outro lado, a pessoa que está do outro lado não nos ouve a nós, porque a nossa voz deste lado é digitalizada e depois do outro lado é materializada. E, portanto, não nos ouve a nós, ouve apenas impulsos elétricos e digitais que foram sendo criados. Se isso é possível, através de um aparelho, porque ter uma interface desse e não o ter diretamente no nosso corpo implantado, é perfeitamente possível, não é nada do outro mundo. E comandar coisas com o nosso cérebro só já não é ficção científica. No mês passado houve uma corrida, a primeira corrida de drones controlados pelo cérebro. Tão simples quanto isso. A pessoa coloca um sensor, faz um eletroencefalograma, o computador aprende quais são os impulsos, qual é o padrão do meu impulso no cérebro quando eu digo avança, recua, vira à direita ou vira à esquerda. A partir desse momento, sempre que eu penso nisto, o comando é lido, é interpretado e é dado ao drone. E foi assim que foi feita, no mês passado, a primeira corrida de drones comandados apenas pelo cérebro. Portanto, aqui o louco não está tão louco quanto isso. Esta é uma outra experiência de eletroneurofisiologia. E o que está a acontecer aqui é uma coisa muito simples. É a senhora do lado esquerdo está a comandar o braço do rapaz do lado direito. Eu explico. Sempre que ela mexe o braço, a outra pessoa mexe o braço também, não porque o desejou, mas porque está a ser comandado pelo cérebro da pessoa à direita. Como é que isto é conseguido? Porque, de facto, há uma leitura, há uma interface homem-máquina ao centro, que interpreta os sinais do cérebro da senhora. Depois há a interface homem-homem. Isto passa pela máquina e vai ligado à outra pessoa. E, portanto, quando o meu comando é eu mexo o braço, o comando segue para a máquina e a máquina dá o comando à outra pessoa. E, portanto, o que temos aqui é um movimento involuntário do objeto, que é ele, e o objeto, e de facto, a vontade está na senhora. E a experiência é gira, porque o Greg Gage, que é um neurocientista e que fez esta experiência, quando ele chega ao pé, junto à senhora, e ele próprio pega na mão dela e a puxa para cima, ao rapaz nada acontece. Porque o cérebro dela não está a dizer à mão para a mexer. A mão está a ser movida porque está a ser empurrada por outra pessoa. E, portanto, temos aqui mais uma oportunidade de nos conectarmos pessoa a pessoa, mais uma vez, através dos impulsos elétricos. Portanto, aquela ideia louca que eu dei aqui de que podia estar a falar convosco sem estar a falar e podia estar a passar a informação sem sequer a vocalizar, afinal não é tão louca quanto isso. É óbvio que a espécie vai evoluir, nós vamos ter que nos adaptar em 2066, como é que estará o planeta. E, obviamente, que há aqui algumas visões de futuro. O aquecimento global é uma das maiores preocupações, mas se o planeta continuar a aquecer, se a temperatura subir demasiado, nós temos um grande problema. É que o nosso cérebro está dentro de uma caixinha e, portanto, isto vai começar a aquecer. Em última instância, o nosso cérebro podia ficar cozido, escalfado, não é?
cá dentro do cérebro. E, portanto, uma das propostas para tentar arrefecer o nosso cérebro é, às crianças, criar uma espécie de radiador, não é? Abrir umas pregas para o lado para que o cérebro possa respirar um bocadinho melhor. Mas a espécie evoluiu desde há muito e, portanto, esta pode ser uma proposta. Mas nós somos tantos, estamos a crescer de tal forma e os bens começam a ficar tão escassos que a evolução do homem... Eu coloquei este slide à última da hora. Estava ali, estava a ouvir as entrevistas aos senhores lá fora, aos velhinhos, e comecei a ver que aquilo estava a ficar muito picante. E eu disse, ponho isto ou não ponho? Ponho ou não ponho? Ponho ou não ponho? Ontem, eu disse, não vou pôr. Tenho vergonha. Mas depois comecei a ouvir as entrevistas e disse, isto é uma brincadeira ao lado, não é? Portanto, eu vou colocar. E o que é isto? Bem, eu não vou explicar demasiado, mas vocês já estão a ver mais ou menos, não é? Um objeto tem um orifício e o outro é um objeto comprido. Não é? Não entrando em muitos detalhes, isto é chamada teledildónica e, portanto, já entramos num campo até que, junto à realidade virtual, isto permite o quê? Basicamente aos casais terem sexo à distância, com uma sensação específica, com a sensação exata, porque os dois equipamentos estão ligados um ao outro e sempre que se toca ou se faz uma coisa num, sente-se no outro. Ok? Pronto, ok, já chega, já imaginaram tudo o que têm para imaginar, agora para. Não, agora juntem-lhe a isto, uns óculos de realidade virtual. Já chega, já imaginaram? Pronto. Isto não é ficção, é realidade. Agora é só uma questão de evoluir. Obviamente, até 2066, onde é que chegaremos? Não é? Mas pronto, isto existe. Estava eu a falar, isto foi um parênteses, estava eu a falar da evolução da espécie. Para onde é que iremos? Há este artista, o Werner Hendricks, prevê que a evolução da espécie é encolher o homem. E o objetivo é chegar ao homem de 50 centímetros. Porque, de facto, nós começamos a ter problemas. Precisamos cada vez mais produzir alimentação, alimentos para toda esta gente começa a ser complicado, tem impactos muito fortes no ambiente, como se sabe, e, portanto, o objetivo é encolher o homem. Portanto, temos que criar uma forma de que o homem passe a ter 50 centímetros, porque necessitaria apenas 2% dos recursos que precisa atualmente para viver. E, portanto, daí a imagem seria um bocadinho esta. Estão a imaginar uma galinha ou um galo, para que é que serviria ou para quantos daria. Esta é apenas uma visão, obviamente, de futuro para a evolução da espécie. Mas tudo está centrado, obviamente, no nosso cérebro. Lembram-se do filme The Matrix? No fundo, o filme nos dizia que as pessoas acabavam no futuro por ter duas vidas. A vida que eles pensavam que tinham na matriz, porque estão ligados a um computador e esse computador induz-lhes uma vida no cérebro. Mas, na realidade, a vida deles não é nada, é vegetativa, porque eles estão quietos e ligados a uma máquina. Pensam que têm uma vida, mas, na realidade, não têm, estão imóveis. Eu sempre olhei para isto e sempre pensei numa espécie de... Sempre me lembrei de Descartes, não é? Isto é uma espécie de neocartesianismo tecnológico. Porque, se recordam de Descartes, se estudaram filosofia, sabem que Descartes dizia que, de facto, se nós, quando sonhamos, como é que nós podemos separar o sonho da realidade? Se quando sonhamos parece tudo tão real e acreditamos que aquilo é o real, como é que temos a certeza de que quando estamos acordados não estamos afinal a sonhar? Como é que separamos a realidade do sonho? É um bocadinho este o filme, da Matrix, e portanto está tudo no nosso cérebro. E isto leva-me a pensar, então não podemos viver para sempre? Não será esta a forma de atingir a eternidade? E, portanto, nós podemos viver, isto é mesmo muito sensível, nós podemos viver com as nossas melhores memórias, ou seja, porquê morrer se nos podemos manter ligados à matriz com as nossas melhores memórias em looping e temos uma vida feliz e eterna. Ou então, porquê castigar alguém a morrer? Porquê aplicar a pena de morte? Se o que podemos aplicar é o castigo dessa pessoa viver para sempre, mas com os piores pesadelos. Também pode ser assim. Não, tu vais viver para sempre.
mas o que tu vais ter são os teus piores pesadelos. Bem, em última instância, e acrescentando algo ao debate que vai por aí sobre a eutanásia, o que vos trago é a montanha-russa da eutanásia. E o que é a montanha-russa da eutanásia? Foi criada por este artista e o que ele propõe é muito simples. Mais tarde ou mais cedo vamos ter que acabar por morrer. Mas se as pessoas que estão à beira do fim e morrem e querem morrer porque estão a sofrer muito e vão morrer em sofrimento, então por que não hão de morrer em euforia? Porquê? Se têm que morrer a sofrer, então morrem em euforia. E daí o ter nascido esta montanha russa da eutanásia, que tem 510 metros de altura, depois há uma queda de 500 metros. Basicamente, isto está feito a pensar na nossa biomecânica, na nossa fisiologia. E o que acontece é que as pessoas sobem, descem, executam 7 loops seguidos e, portanto, em 3 minutos e 20, as pessoas atingem aquele movimento de queda, gera um momento de euforia tal que a pessoa fica feliz. Só que a consequência seguinte é que as forças G vão criar hipóxia e nós vamos deixar de respirar, mas quando morremos, morremos felizes, morremos em euforia e não morremos em sofrimento. E é esta a montanha russa da eutanásia. Obrigado.